Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando aqui mais um manhã com o Evangelho. Seja bem-vindo, bem-vinda, nesse 29 de junho de 2026. Estamos vivendo a 13ª semana do tempo comum. Graças a Deus, hoje segunda-feira. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor Deus possa abençoar a sua casa, que tudo dê certo para você no dia de hoje. Amém? Você que vai assistir conosco ao vivo, seja muito bem-vindo nessa manhã. Você que vai assistir através do YouTube, Deus abençoe sua vida, através do Facebook, manhã, tarde e noite. Que o Senhor possa te abençoar no dia de hoje. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, amém? Vamos ver aqui quem já chegou. Evangelista Antônia Lúcia, seja muito bem-vinda nessa manhã. Cosme Souza, seja muito bem-vindo nessa manhã, em nome de Jesus. Aura de Jesus, Deus abençoe nessa manhã. Dora Gomes, Deus abençoe nessa manhã, minha amiga. A todos os irmãos e irmãs que estão entrando agora conosco ao vivo. Seja o Senhor sobre a bênção do Senhor, sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre tudo que hoje nós precisamos resolver. Amém? Fátima Zanon, Deus abençoe. Daniele, minha esposa, Daniele Almeida, Deus abençoe nessa manhã na caminhada para o trabalho. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém? Hoje vamos ler o Evangelho de Mateus, o capítulo 8, versículo 18. Mateus 8, 18. Amém? Irmã Vanilda Ramos, Deus abençoe nessa manhã, bem-vinda, em nome de Jesus. Vai dizer assim a palavra do Senhor, Mateus 8, 18. Minha tia também, Antônia de Neuza, Deus abençoe, bom dia, em nome de Jesus. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então aproximou-se dele um escriba e disse a Jesus: Mestre, eu vou segui-lo para onde quer que for. Mas Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros discípulos disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe os mortos sepultem os seus mortos. Essa é a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus. Amém? Irmãos e irmãs, nós estamos hoje, nessa segunda-feira, né, da 13ª semana do tempo comum. Nós vamos aprender hoje com o Evangelho sobre a importância de sabermos qual é as nossas prioridades. Muitas vezes nós não temos uma meta definida de prioridade. O que é prioridade? Prioridade é aquilo que vem primeiro, né? Prioridade é aquilo que está acima de qualquer coisa. Quando você entra num ônibus, né, pelo menos aqui no município, né, nos municípios do Rio de Janeiro, existem algumas cadeiras amarelas que elas são prioridades. Elas são para pessoas idosas, da terceira idade, elas são para pessoas deficientes físicas, né, com alguma restrição, né, alguma comorbidade. E tudo isso é o que? Aquelas pessoas, elas têm prioridade a qualquer momento que elas entrarem no ônibus. Por quê? Porque ali é uma cadeira de prioridade. E na nossa vida, amados, nós também precisamos definir algumas metas.
Nós precisamos definir o que é prioridade e o que não é prioridade. O que vem em primeiro lugar, o que vem em segundo lugar, o que vem em terceiro lugar, para que a gente não fique perdido em um amaranhado aonde as coisas só acontecem a modo alavanter, né? Vamos deixar acontecer naturalmente. Não, eu preciso saber o que é prioridade na minha vida. Quando eu olho para o evangelho de hoje, Jesus ele está, como sempre, cercado pela multidão, uma multidão tamanha, mas que muitos ali, amados, só querem milagres, ver o pão. Não são todos que estão ali com o intuito de mudança de vida. Não são todos que estão ali com a forma de querer mudar, né, de receber o evangelho, as boas novas de salvação e ter uma vida transformada. O texto vai dizer que a multidão apertava tanto Jesus, Jesus atravessa para o outro lado da margem do mar, e ali, amados, um escriba, né, ele faz uma declaração muito, muito bonita. Né? O escriba da lei era aquelas pessoas separadas para escrever. Nós estamos falando de uma época que nem todo mundo sabia ler e escrever, ou a minoria sabia. O escriba da lei era uma pessoa importante, era uma pessoa que tinha noção, né, de como escrever, de como ler, que entendia a lei. E aquele homem fala: Senhor, eu vou te seguir por onde for. Né? Talvez aquele homem viu os milagres de Jesus, talvez aquele homem viu como Jesus operava e achava assim: cara, esse homem ele vai ganhar de tudo aqui nessa terra. Esse homem vai ganhar riquezas, esse homem vai ganhar lugares, esse homem vai ganhar posições em que, se eu estiver com ele, aonde ele estiver, eu vou me dar bem. Só que aí, amados, Jesus não olha para aquela declaração, isso é nítido no texto. Jesus não olha para aquela declaração com bons olhos. Mas Jesus olha para aquela declaração como alguém que estava deslumbrado por alguma coisa que Jesus fez ali naquele ambiente e achou que, seguindo Jesus, ele iria viver da melhor forma possível. E aí Jesus vai dizer: olha, as raposas têm seus lugares, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo para aquele homem: olha, não vem me seguir achando que você vai ter vida mansa. Não vem me seguir achando que você vai dormir nos melhores quartos das hotelarias da Judéia, da Galiléia, de Jerusalém, porque as raposas têm seus lugares de se esconder, as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está falando para aquele homem que está se colocando à disposição de ser seu discípulo, que ele não está ali para dar luxo para ninguém. Jesus nessa manhã está me ensinando, nesse primeiro dia da semana, ou melhor, o segundo dia da semana, porque o primeiro é o domingo, Jesus está nos ensinando que ele não veio para dar luxo, amados. Jesus está nos ensinando nessa manhã que ele não teve luxo, que ele não teve a vaidade desse mundo, e ele também não nos prometeu nada desse mundo. Tudo que nós conquistarmos, tudo que nós vivemos, a bênção que nós tivemos aqui nessa vida terrena, isso é graça de Deus, esforço nosso e bondade que nos segue. Não é promessa. Deus não tem promessas, querido, de nos mantermos aqui arrodeado de luxos ou confortos.
né? Porque muita gente prega que, olha, você vai viver a abundância, você vai viver a prosperidade, você vai viver tantas coisas que se prometem para essa vida, esquecendo que nós não somos essa vida. Esquecendo que Jesus não teve nada nessa vida. Não faltou o lugar para Jesus dormir, não faltou a comida para Jesus comer, não faltou a sepultura para Jesus ser colocado, não faltou os olhos, não faltou a roupa, porque tudo isso é providência de Deus. Mas de nada de riqueza Deus prometeu para Jesus nessa terra. Mas o que foi prometido para Jesus é que o nome dele seria exaltado sobre todo nome, para que ao nome de Jesus toda língua confessasse, todo joelho se dobrasse, declarando que ele era o Senhor. E para mim e para você, amados, não existe uma promessa de riqueza. Deus não vai deixar faltar. O quanto você trabalhar, o quanto você conquistar, Deus vai abençoar. Mas não existe promessa de carro zero, casa na praia, que você não vai ficar doente. Não existe promessa, amados, que ninguém da sua família vai morrer. Não existe essas promessas que tantos lugares prometem para você ou para mim, porque Deus não está comprometido com o meu conforto na terra. A gente tenta melhorar um pouquinho a vida aqui, mas o comprometimento dos céus é com a minha e a sua salvação. Por isso Jesus elimina logo aquele homem, ou o desejo do coração daquele homem de segui-lo por onde quer que ele fosse. Eu não tenho lugar para morar. Jesus falou, eu não tenho onde nem botar, nem aqui na cabeça. Aonde o meu Pai providenciar, eu estarei. Irmãos, isso é viver na dependência de Deus. O Senhor está nos orientando nessa manhã. Nós precisamos viver na dependência de Deus. E viver na dependência de Deus nos dias de hoje, irmãos, não é você largar o emprego, ficar dormindo até meio-dia, esperar que alguém bata na sua porta com o almoço, esperar que alguém bata na sua porta com a janta. Não, isso é vagabundagem. Esperar pela providência de Deus, amados, é eu trabalhar muito, eu levantar, eu me esforçar, mas saber que não vai faltar saúde, força. Deus sempre vai me dar o vigor para mim ir atrás do meu ganha-pão. Deus sempre vai mandar uma encomenda para você que trabalha por conta própria. Deus sempre vai te abençoar, você que é o aposentado. Providência diária. Nós temos um versículo aqui na nossa comunidade de fé que nós declaramos após a oferta, né? Quando nós oramos pela oferta. E nós dizemos, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Nós acreditamos que Deus, ele está comprometido com as nossas necessidades. Deus não vai deixar faltar as necessidades. Deus, ele não está comprometido com o nosso luxo. O nosso luxo nós precisamos correr atrás. Precisamos nos esforçar. Mas Deus, ele está comprometido com a sua necessidade. Aquele homem, amados, ele tinha uma visão que andar com Jesus seria top. Comeria do bom e do melhor, dormiria nos melhores hotéis, volto a repetir essa frase, e vem Jesus e corta ele, tramutina, dizendo que viver com o Filho do Homem é viver na dependência dos céus. Sabe, amados,
Será que você está vivendo com Jesus? Ou será que você está esperando as falsas bênçãos que o mundo diz que Jesus precisa te dar? Eu quero, no dia de hoje, andar com Jesus. O que vier a mais é mimo dos céus. Porque o céu está comprometido em salvar a minha alma. Carro do ano, casa da praia, não é trabalho dos céus. É trabalho meu, é esforço meu. Mas o céu luta dia e noite para você não parar. O céu luta dia e noite, peleja por você, guerreia por você, para você alcançar o pleno conhecimento do mistério da fé. Por isso aquele homem falou, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. E Jesus vem e fala, eu não tenho nem aonde colocar a cabeça. Tu vai vir comigo mesmo? Vai viver de providência mesmo? Porque viver de providência, irmãos, é você não saber como vai ser o dia de amanhã, mas saber que ele vai acontecer. Isso é fé. Isso não é para quem quer. Isso é para quem acredita. Eu quero andar com Jesus. Sabe, irmãos, o segundo exemplo que Jesus dá aqui é do discípulo que ele convoca. Né? Jesus ele vai dizer, outros dos seus discípulos disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Depois eu vou te seguir. Aqui, amados, nós entendemos, os teólogos entendem, que aquele homem não estava morto ali, o pai daquele homem não estava morto. Mas ele estava dizendo assim, Senhor, primeiro eu vou sepultar o meu pai. Depois que meu pai morrer, eu vou fazer a obra, eu vou te seguir. Aquele homem estava dando uma desculpa. Aquele homem, amados, ele não estava disponível para Deus. E nós temos que ter uma preocupação muito grande de não dar desculpa para aquele que conhece o nosso coração. Jesus vai responder aquele homem dizendo, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Jesus está dizendo, você está dando uma desculpa. E quantas vezes nós não somos diferentes? E quantas vezes nós também, amados, não, Senhor, eu não posso ir porque eu estou com muito trabalho. Eu não posso ir porque eu estou com muita dor. Eu não posso fazer por isso, por aquilo. Até quando? Deixa os mortos enterrarem seus mortos. A Bíblia vai dizer assim, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Não é mais tempo de darmos desculpa para o Senhor. É tempo de dizermos como Isaías falou, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque quando eu digo, eis-me aqui, Senhor, eu estou me colocando à disposição daquele que pode e tem o desejo de usar minha vida. Amados, que possamos, no dia de hoje, iniciarmos a nossa semana falando, Senhor, eu quero andar contigo, eu quero viver a providência diária, não sei o que o Senhor tem reservado para amanhã, mas eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim no dia de hoje. E, Senhor, eu não quero mais dar desculpas. Ontem aconteceu o primeiro culto da terceira idade aqui na minha comunidade de fé, né? E a pregadora falou algo muito interessante. Às vezes, as pessoas chegam na terceira idade e falam assim, eu não tenho mais nada para fazer para o Senhor Jesus, eu já estou velho, já estou limitado. E ela falou, para Jesus não tem tempo.
porque ele é atemporal. Ele quer usar a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e a melhor idade. Que possamos hoje, amados, não pararmos de darmos desculpa e falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero viver a providência do céu para o dia de hoje. E amanhã, pastor, amanhã, como nós dizemos, a Deus pertence. Sofremos muito pelo amanhã. Esquecemos ou não entendemos que Deus está comprometido com o hoje. O amanhã é dele. Por isso eu vou viver a providência dele hoje, eu preciso servi-lo hoje, eu preciso me disponibilizar hoje. Deus não está preocupado com o teu ontem e Deus não está preocupado com o teu amanhã. Deus quer uma resposta minha e sua hoje. E eu digo para o Senhor: eis-me aqui no dia de hoje, usa-me a mim. Essa é a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus, amém? Vamos orar nessa manhã. Senhor, muito obrigado pelo evangelho do dia. Muito obrigado, Senhor, porque hoje aprendemos que o Senhor é o Deus que cuida do nosso hoje. O Senhor não vai deixar faltar o alimento hoje. Hoje nós temos a roupa para vestir. E hoje nós temos, Pai amado, a providência diária, o manar de hoje. Que o nosso coração não tenha desculpas para fazer a Tua obra. Que possamos nos esforçarmos, Senhor, para viver o hoje contigo. O amanhã está nas Tuas mãos. O ontem já passou. Mas nós queremos viver hoje sem desculpas. Dai-nos tempo, Senhor. Dai-nos tempo para viver o hoje. Para que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nossas vidas. Pedimos ao Senhor a Tua bênção para o dia de hoje. Pedimos ao Senhor a Tua graça. Guarda as entradas e a saída do Teu povo. Essa questão da greve, Deus, que está, Deus amado, em discussão com a cidade do Rio de Janeiro. Toma a frente, vá, Deus, à frente dos trabalhadores. Abençoe, Deus amado, a todos que estão saindo para ganhar o seu pão de cada dia. Guarda aqueles que vão ficar em casa, aqueles que trabalham em casa. Seja a Tua bênção, Senhor, sobre todos e todas. Oramos por todos os irmãos aqui que estão conosco ao vivo, aqueles que vão assistir ao decorrer do dia. Seja a bênção do Senhor sobre os enfermos. Seja a bênção do Senhor sobre todos aqueles que precisam, Senhor, da Tua bênção. Guarda-nos, protege, nos livra de todo mal. Nós oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome. Venha a nós o Seu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória é para sempre. Amém, amém e amém. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, que não dará desculpas, mas viverá a providência hoje. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Querido, que Deus abençoe sua vida. Um dia maravilhoso para você e nós retornamos quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Fique com Deus, graça e paz. Pastor Cássio ama todos vocês. Amém? Um dia mais que abençoado em nome do Senhor. Tchau, tchau.